ao nosso podcast. Hoje nós traremos um tema muito importante, um tema muito relevante, que são 6 meses em missão. Uma decisão que marcou a vida do nosso convidado. Mas para você que veio assistir esse nosso primeiro episódio do nosso podcast, seja muito bem-vindo. É um novo projeto aqui da nossa igreja e eu espero que fique muito top, muito legal para que a gente possa dar continuidade. Então já se inscreve no nosso canal aí do YouTube, já deixa o seu like também nesse vídeo, porque daí a gente pode trazer os próximos episódios, os próximos convidados. Vou explicar para você um pouquinho de como vai funcionar. Aqui o nosso tempo vai ser dividido em blocos, então cada bloco vai ter as suas perguntas e a gente vai tentar fazer uma conversa mais dinâmica e entender um pouquinho mais da vida do nosso convidado. Então fica com a gente, aumente suas expectativas que vai ser um tempo muito legal, um tempo muito gostoso aqui, que a gente possa aprender mais de Deus também. Então hoje eu quero apresentar para você o nosso convidado, Henrique, que ele está aqui hoje com a gente, aceitou esse desafio, aceitou esse convite. Então, Henrique, seja muito bem-vindo, né, para esse tempo, para esse novo projeto aqui, e que seja um tempo bom, que seja um tempo legal. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Henrique, para a gente começar, eu quero que você conte um pouquinho sobre você. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história na igreja, como que foi a sua trajetória e também como que você entendeu, né, que era para você ir para missões. Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais, desde que eu, meu irmão, a gente nasceu, a gente foi criado em lar cristão, na igreja, a gente sempre foi acostumado, né, a estar em eventos da igreja. Minha mãe também trabalhava com o ministério infantil, então a gente sempre estava nesses eventos, né? Mas é aquela coisa, né? Ser filho de cristão não significa que você é seguidor de Jesus Cristo, né? E eu me converti de fato em 2022, e eu me batizei em 2022. E foi aqui, na igreja, né, que eu de verdade conheci mais a Cristo, busquei conhecer mais a Deus e criou em mim esse interesse, né? Deus foi trabalhando no meu coração desde aquela época, assim. E foi isso, sabe? Desde que eu me converti, eu sempre também gostava de missões, participava de viagens missionárias e tudo isso foi muito impactante na minha história. Uhum. E quando foi exatamente assim o tempo que você entendeu, né, esse chamado missionário? Quando você realmente entendeu, não, Deus está me chamando para ir para missões? Desde que eu me converti, como eu disse, eu já estava participando de viagens missionárias e também eu estava muito próximo de pessoas que faziam missões, porque eu sempre gostei disso. Na verdade, o primeiro motivo para eu fazer isso é porque eu achava muito legal, eu gostava bastante disso, porque eu achava irado, né? Uma pessoa que ia para outro lugar, fazia missões, sabe? Tudo isso era muito incrível para mim, sabe? Eu ficava encantado com aquilo. Mas também, desde que eu entendi a verdade do Evangelho, eu comecei a fazer missão porque é isso que o Evangelho nos deixa, né? Quando a gente entende de verdade a verdade do Evangelho, quando a gente entende de fato tudo isso, a gente entende que a gente tem uma obrigação como cristão, e é espalhar essa mensagem. E também, né, durante esses 6 períodos do Telos, eu entendi chamado porque eu já imaginava que eu ia para essa escola, porque é uma escola da minha igreja. Para você que não conhece, né, o Henrique estava aqui contando um pouquinho de quando ele entendeu que era para ele ir para missões, né? A nossa igreja, ela tem uma escola de missões que se chama Telos. É um programa que, quando um jovem decide que ele quer dedicar um tempo para Deus, ele se inscreve e ele vai. A escola do Henrique foi uma escola de 6 meses. Eu também já fiz o Telos, o meu foi 1 ano, foi um período muito bom. Então, para você que talvez está se perguntando, mas para onde ele foi, como que foi, o que ele foi fazer, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, mas ele foi para a escola Telos. Caso você queira mais alguma informação, a gente vai deixar aqui o Instagram deles, daí você pode acessar lá, porque tem Telos para adolescente, Telos para jovem, tem várias viagens missionárias que eles organizam, caso você queira mais alguma informação. Mas vamos seguir aqui então. Henrique, quando você decidiu então, né, que era de Deus para você ir para missões, pela influência das pessoas, pela igreja, por ter participado de outras viagens missionárias, quais foram as suas expectativas? Bom, como eu disse, eu já imaginava que eu ia para a escola do Telos, né?
E no começo eu estava muito animado, assim, sabe? Estava muito ansioso também para viver experiências novas em Deus, assim, porque é algo completamente novo. Eu tinha terminado o colégio, eu ia ingressar numa escola missionária, e como é que é isso, né? Eu vou viajar para diversos lugares, eu vou fazer aquilo que eu não sei, porque cada campo tem a sua especificação, né? Então eu não sabia direito o que eu ia fazer, mas eu estava muito animado para viver coisas novas. Só que também eu estava muito com medo, porque é tudo novo, é tudo uma experiência completamente nova, assim. Nunca tinha vivido algo, né, de você viajar para diversos lugares do Brasil, né, até fora do Brasil, fazer missão, né? O que é isso? Eu sempre participei de viagem missionária, mas nunca de uma forma tão intensa assim. Então, no começo, estava muito animado, mas ao mesmo tempo eu estava com muito medo. Uhum. Você disse que passou por alguns lugares, né, do Brasil. E para você, como que foi essa experiência e qual lugar aqui do Brasil mais te marcou? Do Brasil que mais me marcou? Nosso primeiro campo, na verdade, enquanto a gente estava no processo de preparação, estudando, a gente trabalhou muito na Cristolândia, a chácara da Cristolândia que fica em Mandirituba. Cristolândia trabalha com dependentes químicos. E isso para mim foi muito impactante porque também eu gosto dessa área, né? Eu gosto de trabalhar com isso. E a gente chegou a ter um convívio a mais com as pessoas que estão acolhidas na chácara, né, da Cristolândia. E também a gente fez evangelismo, a gente entrou e pregou o evangelho dentro das biqueiras, né, do Parolim, de Curitiba que tem. E tudo isso foi muito incrível, foi muito especial. Então foi bem impactante, mas também é difícil falar só de um, né? A gente também trabalhou na Vila Minha Pátria, né, em São Paulo, e a Vila Minha Pátria acolhe refugiados. E lá também foi muito incrível, porque lá eu também entendi como não simplesmente só pregar o evangelho de uma forma que a gente está conhecida, é também missão, mas também servir, trabalhar, rastelar às vezes, lavar uma louça. E a gente fez isso, né, nós do Telos, e foi muito impactante porque as pessoas que trabalham lá fazem tudo com muito amor. Por quê? Porque elas têm a oportunidade de, através desse amor demonstrado, pregar o evangelho. Então também foi uma experiência muito impactante para mim. Uhum. É muito interessante isso que você disse, né? Porque você ir para missões, fazer missão também é servir. É servir a igreja, é servir as pessoas, igual o Henrique comentou, né, do campo de refugiados, é você mostrar o amor de Jesus através dos seus atos. Então, muito interessante, muito legal. Só que, quando você vai para a missão, você se depara com muitas coisas, talvez algumas dificuldades, igual você disse, não é talvez tudo flores, precisa lidar com a saudade da família, a saudade de casa e tantas outras coisas, né? Conviver com pessoas que você não conhecia. E eu queria perguntar para você, teve algum momento difícil ou que você pensou que você ia desistir, que você não queria mais? Teve, com certeza. Diversos momentos, inclusive. Mas principalmente no começo. No começo do programa eu estava com muita dificuldade de me adaptar, né? Eu estava animado para viver coisas novas com Deus, experiências novas, mas eu estava com muita dificuldade de me adaptar com tudo aquilo, né? Algo totalmente novo, como eu disse, e estava muito difícil para mim. E então eu pensei em desistir diversas vezes no começo. Eu orava bastante para Deus, não para me tirar do programa, mas para moldar meu coração. E eu percebi que eu estava tendo dificuldade não porque eu estou longe de casa, eu estou longe da minha família, eu estou com uma rotina completamente nova, eu estou fora da minha zona de conforto, não. Era porque eu precisava, na verdade, quebrar muito o orgulho que tem dentro de mim. Então eu percebi como Deus foi transformando meu coração durante o programa e me ajudou também a cumprir a obra dele, né? Porque eu creio que todo aquele tempo que eu estava lá foi tudo da vontade de Deus. E todas essas dificuldades que eu tinha, que eu pensava em desistir, iriam me afastar da vontade de Deus. E não era isso que eu queria. Então Deus foi me moldando durante esse tempo, falou muito comigo, me ajudou a quebrar muito o orgulho durante esse tempo e, graças a Deus, consegui concluir assim, sem nenhum problema. Que bom que você estava disposto, né? Disposto a entender o que Deus queria de você naquele tempo, né? A gente não pode deixar que o nosso orgulho impeça
o que Deus quer fazer através da nossa vida, ou o agir de Deus também dentro da gente, né? Então, que bom que você estava disposto, né? Entrou nessa escola com um propósito e estava disposto a cumprir ele. E durante esses 6 meses, você notou o cuidado de Deus? E como que foi para você, assim, ele cuidando de todas as coisas? A gente participou da formatura, e na formatura o discurso de um dos seus colegas, né, foi que mesmo não percebendo, vocês viram o cuidado de Deus durante todo o tempo, né? Tanto com a provisão, tanto com a oração das pessoas, tanto com o apoio familiar, o apoio da igreja. E para você, como que foi esse cuidado? Deus cuidou da gente em todo momento. Não tem como dizer que isso não aconteceu, não tem como dizer que foi por acaso. Né? Eu vejo plenamente como Deus em todo momento, em todo campo, em toda viagem, Ele estava com a gente, estava cuidando da gente. E também em cada ação missionária. Porque não tem como a gente fazer a obra de Deus sozinho, só pela nossa força. Então, eu me via totalmente dependente de Deus e eu vejo como Deus cuidou muito da gente durante esse tempo. Foi algo muito especial. Provar da dependência total de Deus foi algo incrível, assim. Que é um lugar onde eu quero permanecer todos os dias da minha vida. Depender de Deus plenamente te deixa num estado de paz, assim, porque Deus é dono de tudo, Ele é Senhor de todas as coisas. Não é volátil, não é, como diz, entende? Não muda, Deus não muda. Então é muito seguro. E foi incrível viver na dependência de Deus em tudo, desde pedir ao Senhor, Deus, eu preciso dos recursos para uma viagem, ou proteja a gente durante essa viagem, porque a gente fazia viagens muito longas, e até evangelismos em escolas, em falar com pessoas nas ruas, entende? Tudo isso a gente via a dependência total de Deus, e viu como Deus esteve com a gente em todo momento, viu como Deus agiu poderosamente. Foi tudo muito incrível. Glória a Deus, glória a Deus. Um dos objetivos aqui da nossa conversa é também mostrar para a igreja, né, para os irmãos que contribuíram, aonde esses recursos foram usados, como você, né, utilizou do seu tempo, dos seus recursos, porque nós sabemos que algumas pessoas aqui da nossa igreja contribuíram durante todos esses meses que você estava em missões, né, ajudando com ofertas, ajudando com oração, ajudando mandando uma mensagem de apoio, um versículo. E eu quero perguntar para você, como que as ofertas da igreja, né, contribuíram para esse tempo do seu trabalho missionário? Em tudo que eu fiz, na verdade, né? Todo lugar que eu estava, tudo que eu fazia, desde limpar banheiro, desde pregar o evangelho, desde pregar na escola, desde, sei lá, tudo que eu fiz, tudo isso foi para o reino de Deus. E tudo isso foi para a obra missionária, né? E eu acho muito interessante isso, porque desde a pessoa que está ofertando, desde a pessoa que está orando, desde a pessoa que está se lembrando de você, e também a pessoa que está no campo missionário, tudo isso é missão. Tudo isso é contribuir para o trabalho missionário. E tudo isso foi incrível, provar do sustento de Deus, através das pessoas que eu já conheço, que são meus irmãos aqui na igreja, foi tudo muito incrível. Porque Deus usou pessoas que eu já conheço, pessoas daqui, para mostrar o amor dele para mim também. Porque Deus cuidou de mim todo este momento, sabe? Não cheguei a ficar preocupado, né, nem um pouco com falta de fé ou falta de confiança em Deus que Ele iria me sustentar. E não porque os recursos estavam chegando, mas porque é Deus, sabe? E se Deus me levou até lá, Ele ia me sustentar com certeza. E provar deste amor de Deus através das pessoas aqui da igreja foi algo incrível. Porque eu não só provei do amor de Deus, mas também provei do amor dos irmãos. Sim, é muito bom quando a gente se sente amado, né? Sim. No período que eu estava em missões, eu também, através do que os irmãos faziam, eu me senti muito amada. De ganhar presente, de ganhar oferta, de estar no meio do campo missionário e talvez me questionando do que ia ser, da próxima passagem que eu tinha que comprar, da próxima viagem que eu tinha aqui. E a gente se sente amado, né? Primeiro por Deus, assim como você falou, mas também pelos irmãos. Então, se você ainda não contribui para a obra missionária, fica o convite. Aqui na nossa igreja a gente tem mais um jovem que também vai para a Escola do Telos, né? Nesse próximo semestre. Então, fique aí
né, desafiado a contribuir. Se não, você pode entrar lá no site de missões da PIB Curitiba, que também tem mais informações sobre outros missionários que você também pode ajudar, que estão no campo, que estão dispondo da sua vida para ajudar, né, e levar o amor de Jesus para as outras pessoas também. E agora, Henrique, entrando aqui no que Deus ensinou para você, né? Depois desses 6 meses, eu sei que você viveu várias coisas, como você já falou aqui. Qual foi a maior transformação que você viu que aconteceu em você? Bom, isso é muito interessante. Eu não consigo dizer uma coisa só, né? Eu digo sempre isso, que o campo missionário ele tem uma capacidade muito grande de Deus falar com você. É algo incrível, assim, o campo missionário você pensa que você vai para abençoar as pessoas, pregar o evangelho, mas você sai mais abençoado ainda, porque Deus fala muito com você. E depois de 6 meses, eu não consigo dizer uma coisa só, mas uma coisa que Deus falou muito comigo foi o que eu já falei sobre o orgulho. Porque eu precisava me esvaziar de mim mesmo para poder me encher de Deus, para poder ouvir mais de Deus, né? Para poder conhecer mais de Deus. E tudo isso foi muito incrível. Deus me quebrantou muito na parte do orgulho, né? Embora eu tenha muita dificuldade com isso ainda hoje, só que é uma guerra interna que vai ser travada todos os dias enquanto eu estiver aqui na Terra, né? Isso é normal. Só que Deus trabalhou muito com isso, principalmente porque eu precisava pregar o Evangelho para outras pessoas que não conheciam. Eu precisava me esvaziar de mim mesmo e me encher de Deus. Eu precisava buscar mais a Deus. E eu percebi que eu estava tão cheio de mim, tão orgulhoso. Por isso que eu também tive dificuldade no começo, mas depois desse processo de Deus trabalhar no meu coração, quebrantar tanto, eu consegui, e eu creio que cumpri o trabalho, e eu espero, de uma forma que foi boa, né? Sim, sim. Amém. Eu conversei com alguns dos seus colegas na formatura e também em outras ocasiões, né? E agora a gente vai para uma parte talvez que você goste de falar, que é da sua experiência internacional. Vocês foram para o Paraguai, né? Ficaram lá durante um tempo. E conta pra gente como foi essa experiência. Quanto tempo vocês ficaram? Onde vocês ficaram? O que vocês fizeram? A gente ficou na base da Jocum, em Assunção do Paraguai. A gente ficou cerca de um mês lá. Foi incrível. Particularmente foi meu campo favorito. A gente teve uma experiência completa, assim, bem da Jocum, assim, de evangelismo na prática, desde orar por cura, desde orar até por vida em pessoas que já faleceram, desde tudo. A gente teve uma aula inteira sobre evangelismo durante os dias que a gente estava lá, né? Toda manhã a gente tinha aula, assim, e também as pessoas da base nos acolheram muito bem. O povo paraguaio também, a gente viu a Copa do Mundo, viu o Paraguai ganhar da Alemanha, foi uma festa também, foi experiências incríveis, né? E eu creio que Deus separou aquele tempo especial para falar muito com a gente. Teve uma aula que a gente teve 2 aulas sobre cura, né? Orar por cura. Na primeira aula ele deu uma introdução, o diretor da base deu uma introdução para a gente sobre orar por cura. Não é algo que a gente está muito acostumado, mas ele deu aula para a gente saiu, né, creio que todas as dúvidas sanadas. E chega na manhã seguinte, continuamos sobre o tema e eu vejo que tem mais pessoas aqui naquela aula, assim, pessoas que são da base, né? Eles chamam de staff. E ele fala, hoje, né, já que vocês tiveram aula de cura, vocês vão sair pelas ruas e vocês só vão voltar quando alguém for curado. E, graças a Deus, o meu grupo voltou antes do almoço. Mas teve outras pessoas que, infelizmente, ficaram um pouco mais de tempo. Mas Deus foi misericordioso com a gente. Entendi. Que bom, Henrique, que vocês voltaram antes do almoço. É essencial. Tá, então, existiu ou existe alguma experiência que você viveu durante esse tempo que mudou completamente ou mudou um pouco a sua forma de enxergar missões? Não sei dizer especificamente, mas viver missões na prática é algo que abre os seus olhos. Porque agora eu volto para minha rotina normal. Eu volto para minha cidade, eu volto para minha casa, eu volto a conviver com as pessoas que eu já estou habituado. E onde está missões em tudo isso? Agora que eu passei 6 meses vivendo uma experiência intensa no campo missionário integral,
o que eu faço agora? Então, algo que mudou muito a minha visão relacionada a missões é que missões não é viagens missionárias somente, é em tudo. É onde você está, onde você for, né, é o seu campo missionário. Então, algo que mudou muito a minha visão é que onde eu estou é o meu campo missionário. E eu sou um missionário não porque eu fiz o Telos, né? Não porque eu também já fiz viagens missionárias. Não, eu sou um missionário porque eu sou um cristão, entende? E esse é meu trabalho. Sim, e de pregar o evangelho para toda criatura, né? Foi um ensinamento, foi uma ordem que ele deixou. Então, que bom que você entendeu isso, né? Que entende também que a missão é todos os dias, né? A missão não para, a missão não pode parar. Então, fica também o convite para você que acha que missão é só para o missionário ou só para a pessoa que vai longe, mas a missão também pode estar do seu lado. A missão pode ser o seu vizinho, a missão pode ser no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, você também pode fazer missão. E agora, muita gente, né, acredita, e como a gente está falando aqui, que a missão é apenas para algumas pessoas. O que você diria para essa pessoa que acha que missão é só para alguns? Eu ia dizer para ela perguntar para Deus se é para algumas, né? Ia ver se realmente pergunta para Ele, que Ele sabe mais. Mas eu creio, né, do fundo do meu coração, que não foi isso que Jesus quis dizer, né? Sim, sim. Eu creio de verdade que quando a gente olha para a cruz, vê Jesus pregado nela, eu não imagino que aquilo seja só para alguns também. Com certeza. Nem todo mundo pode parar, né? Parar a sua vida, dedicar ali durante um tempo, porque está sendo atropelado ali pela rotina. Ou não pode parar por um tempo determinado, talvez pretende parar, talvez nas férias, talvez em algum período da vida, não sei. Mas como que um cristão que não pode parar, ele pode ajudar ou como ele pode participar da obra missionária? Como eu disse, é algo que mudou muito a minha visão sobre o campo missionário, sobre missões, onde você está, é o seu campo missionário. E também porque Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Todo mundo que é cristão, que aceitou Jesus Cristo, né, que tem um Espírito Santo em você, você é um filho de Deus, Deus tem um propósito especial para você. Ele tem algo guardado para você. E tem um propósito para o seu trabalho, tem um propósito seja para sua faculdade, escola, sua vizinhança, até sua família, tem um propósito tudo isso, né? Então, o que eu diria para essa pessoa? Você já está no campo missionário, né? Você está no mundo, o mundo é o campo missionário que a gente está. E onde você for, você tem que pregar o evangelho. Onde você for, você tem que dar exemplo, né, de um bom cristão, de como é um seguidor de Jesus Cristo e tem que estar muito esperto, né? Como eu posso pregar o evangelho aqui onde eu estou? Uhum. E o que eu diria para essa pessoa? Pergunta para Deus, Deus, qual que é o seu propósito, né, para esse lugar onde eu estou? Qual que é aquilo que o Senhor tem guardado para mim neste lugar? Porque o Senhor colocou aqui por um propósito, né? Então eu quero ver. Porque Deus quer usar a gente, basta a gente estar disposto, né? Sim, entender a vontade de Deus, né? Entender o que Ele quer em determinado período da nossa vida, né? A gente deixa passar e deixa passar. Eu lembro que quando eu fui chamada, eu não queria ir. Eu estava lutando com Deus, eu falava, não, eu quero fazer faculdade. Tinha 18 anos, falei, não, eu quero ir, não quero fazer missões, eu quero fazer faculdade, eu quero construir minha vida. Depois, talvez, na minha velhice, quando eu for adulta, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver casa, quando eu tiver carro, aí eu vou. Mas Deus, Ele é maravilhoso porque Ele não deixou. Ele me chamou para missões e eu aceitei, eu fui igual você, né? Talvez eu tive que deixar um pouquinho o meu orgulho de lado para entender o que Deus queria de mim. Mas a gente sabe, né, que talvez alguém que esteja nos assistindo agora é uma pessoa que tem medo, tem receio, se sente chamada por Deus, se sente chamada pelo Senhor, mas ainda tem aquele pezinho atrás, fala talvez, e se, e contribuição financeira, e talvez os meus pais, talvez faculdade, talvez o meu futuro e minha família. Para essa pessoa, talvez, que tem medo desse chamado, o que você diria? Qual seria o seu incentivo? Bom, busque conhecer mais a Deus. Se você
conhece o Deus que te chamou, você não vai ter medo de onde Ele vai te chamar, sabe? Se Deus te chamou, se você tem a certeza de que Ele te chamou para fazer isso, vá mesmo com medo, vá com incerteza, porque se você tem certeza que Deus te chamou, você tem que ir. E se Ele te chamou, Ele vai te proteger, Ele vai te guiar, Ele vai te sustentar, né? O campo missionário ele é cheio, é lotado de histórias que Deus fez o improvável. É difícil, é longe, eu não tenho os recursos, eu tenho medo, eu não sou suficiente, eu não conheço bastante. Não importa. Se Deus te chamou, tem algo que Ele quer fazer através da sua vida. Sim. E Ele vai fazer. Então vá mesmo com medo, vá com incerteza. Se você tem certeza que isso é um chamado de Deus, mas não dá. Busque mais então conhecer a Deus, busque mais em oração, né? Quando você conhecer mais o Deus que te chamou, você vai ter menos medo. Abraão foi assim, e muitas pessoas também têm histórias na Bíblia de pessoas que pecaram porque não conheciam Deus que serve, faziam as coisas erradas. Então busque conhecer mais a Deus também, busque conhecer quem é você em Deus, e tenho certeza que Deus vai te revelar. E se você for, eu tenho certeza que você vai viver experiências totalmente incríveis, que eu não imaginava viver, mas Deus me surpreendeu no final. Sim. No tempo que eu estava em missões, teve na verdade, que estava na escola missionária, né? Teve um pastor que eu estava me questionando, talvez, né, se eu tinha tomado a decisão certa de ir. E ele falou em uma das aulas que ele deu pra gente que o mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta. Então, assim como você falou, né, se Deus chama, é Ele que vai sustentar. Então, se você ainda tem alguma dúvida, a resposta está aí. Agora fica com você se você vai aceitar ou não, se tinha alguma dúvida no seu coração. Henrique, que conversa inspiradora. Que tempo precioso que a gente teve aqui. Muito obrigado mais uma vez, né, por ter aceitado esse convite, por ter aceitado, né, esse projeto pioneiro aí que a gente está fazendo. E hoje a gente conseguiu ver que missões não é só viajar por aí, gastar o dinheiro das outras pessoas e tirar foto e turistar, mas a gente entendeu aqui que a missão são as pessoas, é levar o amor de Jesus, né? Que é transformar talvez um ambiente, um local, a vida de alguém, e também é entender que o reino de Deus está sendo expandido. Também a gente percebeu aqui nesse tempo que as ofertas que a igreja, né, contribuiu na sua vida, as ofertas que foram destinadas a você, contribuíram para esse tempo, fizeram a diferença. Cada oração, cada gesto, cada mensagem, cada oração. E também que quando a igreja investe em missão, ela participa diretamente de tudo, né? O que Deus está fazendo, o que Deus está realizando através das vidas dos missionários e também o que Ele está fazendo no mundo. Então, muito obrigada por ter compartilhado essa experiência com a gente, muito obrigada, né, por ter aceitado esse convite. E para você que nos acompanhou até aqui, também quero agradecer a você por ter disponibilizado esse tempo para ter assistido todo esse podcast com a gente. Você pode participar também de missões, assim como a gente disse. Talvez você esteja se questionando se é ou se não é para você. Talvez você pode ajudar indo, talvez você pode ajudar contribuindo, mas você pode fazer parte dessa missão também. Que Deus abençoe a sua vida e que a gente se encontre aqui no próximo episódio. Deus abençoe.